Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Waycast. Estou muito feliz em poder receber pessoas tão incríveis para compartilhar sobre esse tema que é a minha grande paixão, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Estamos aqui no espaço da Fastway, que ele é preparado para você poder gravar os seus conteúdos, ter o seu próprio podcast, seja gravação externa ou interna, estamos aqui para recebê-los. Fique aí o convite para conhecer um pouco mais e entrar em contato. O convidado de hoje é de alta performance, Júnior Pimenta, que é constelador sistêmico e treinador de alta performance. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a minha história, minha trajetória e sobre as coisas, né, que eu atuo. Então, eu agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Nós que agradecemos, porque vamos aprender muito aqui. Então, Júnior, me conta, qual a história que você conta da sua história? Quem é você nesse mundo? Então, eu sou o Júnior Pimenta, sou filho de Jorge e de Inês. E eu atuo hoje como constelação, mas eu comecei mesmo na área financeira. Eu, há 15 anos, atuei na área financeira, sendo consultor financeiro. E chegou um momento da minha vida que teve um despertar. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Eu cogitei uma época até ser professor. Eu comecei a fazer um mestrado e ir para pesquisa. E chegou no meio do mestrado, eu falei assim, não é bem isso que eu quero. E nesse meio termo, eu comecei no autoconhecimento, fiz um treinamento de alto impacto em 2019 e lá foi meu grande despertar. Você já estava com quantos anos? Eu estava com 33 anos nessa época. Uhum. Então, foi um despertar e eu falei, eu quero isso para mim. E vieram muitas mudanças na minha vida. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande. E quando eu tive essa virada de chave, eu incorporei. Falei assim, gente, eu quero atuar com isso, eu quero ajudar pessoas, quero desenvolver pessoas. Porque foi uma grande mudança na minha vida. Foi uma virada de chave muito forte. Então, depois desse treinamento, eu comecei a me desenvolver. Aí eu fui para a constelação, comecei na constelação. E na constelação foi onde eu me encontrei. Eu falo que depois que eu comecei a constelar, minha primeira constelação foi com a Simone. E foi uma questão com a minha mãe, e eu não entendia por que deu essa questão com a minha mãe. E eu fui me aprofundar em outras técnicas, no Theta Healing, na hipnose, compreendi a minha história. E desde então eu me apaixonei pela constelação, porque até então eu tinha uma questão muito forte com a minha mãe. Eu achava que minha mãe não gostava de mim, eu achava que minha mãe não me amava. E quando eu consegui ressignificar essa história, minha vida mudou, da água para o vinho. Incrível. E aí veio o despertar de ser constelador. Aí eu comecei na constelação, comecei a constelar, e ainda dentro de mim tinha aquela chama de treinar pessoas, desenvolver pessoas, até que eu desenvolvi outros treinamentos até chegar ao FIRE. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalhando pessoas, trabalhando crenças, trabalhando o sistema da pessoa em geral. Uhum. E assim, além de ter essa questão aí, que você já sentia, já era consciente essa questão com a sua mãe, né? Além disso, esse seu despertar, ele foi através de alguma porrada da vida? Também, né? Várias questões, principalmente o Enneagrama, né? Em 2019 também eu conheci o Enneagrama e percebi que eu era o tipo 3 e me fez entender muitas questões que eu passei, principalmente com fracasso, principalmente com coisas que eu não compreendia. Então, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não compreendi. Depois do autoconhecimento, depois do impacto, na verdade, eu fui convidado por um amigo meu que falou assim, eu fiz um treinamento que mudou a minha vida. E aquele foi um despertar, foi um chamado. Eu falei assim, também quero ter uma mudança radical na minha vida. Então, desde então, tudo mudou. Então, assim, claro, eu tive muitas questões no passado, mas foram tudo inconsciente. Tudo, assim, questões, dificuldades que a gente achava assim, faz parte da vida, né? São dificuldades da vida, eu vou aprender com isso. Mas não no nível de consciência que eu tenho hoje. Sim. Então, assim, a minha virada de chave foi realmente um convite de um amigo de ir para entrar para essa área. E veio, assim, um despertar de continuar no autodesenvolvimento, porque eu saí de lá tão radiante, que eu queria também que as pessoas também tivessem essa mesma experiência que eu tive, dessa mudança. Uhum. Nossa, deve ter sido assim, um momento também confuso, caótico no sentido, né? Você já estava numa área já há tanto tempo e ter que tomar essa decisão.
Foi. Porque, na verdade, assim, em 2023 que eu fiz literalmente minha transição de carreira. Aham. Ah, então você esperou um tempo. Esperei. Em 2020 eu comecei a atuar, então eu tava meio que atuando nas duas áreas. Eu falo que eu cuidava muito da saúde financeira das empresas, ajudava a alavancar as empresas, ajudava as empresas nas dificuldades. Eu simplesmente mudei de empresa de CNPJ para CPF. Aham. Eu continuei ajudando, né, as pessoas. Então foi muito interessante. Que aí em 2023, quando eu realmente dei meu primeiro treinamento, eu falei, eu preciso viver meu propósito. Eu preciso ser congruente com aquilo que eu vou ensinar daqui para frente para as pessoas, que é viver o sonho. E para mim viver meu sonho, eu tenho que romper algumas coisas. E foi aonde eu rompi e fiz literalmente a minha transição. Eu já estava me preparando. Uhum. Estava me preparando psicologicamente, financeiramente, porque fazer uma transição de carreira é um processo. Sim. Não dá pra você fazer de um dia pro outro. Então, na hora que eu Tem que ser tava. responsável, né? Exatamente. Então, assim, eu tava pronto para aquele momento. Não foi planejado aquele momento, mas ele veio, ele antecipou e acabou se dando. E, tipo, eu falo que tudo que aconteceu eu agradeço. Não foi um momento tranquilo, porque foi um rompimento muito drástico, de tipo assim, hoje eu vou romper. Mas hoje eu olho para trás e falo que foi necessário, tinha que ser daquela forma. E hoje agradeço tudo que aconteceu, porque senão eu não estaria aonde eu estou hoje, Sim. vivendo o meu propósito, vivendo aquilo que realmente faz mais sentido para mim. Realizado, né? Não que outros não fazia, Sim. mas chegou uma época na minha vida que aquilo ali tava virando muito, sabe, muito estresse, como um tipo 3 trabalha muito autopreservação. Então, assim, eu trabalhava muito, 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 muito e não tinha sossego, não tinha tranquilidade. Então, aquilo começou a afetar a minha saúde, que é um dos valores muito grandes para mim, que é a saúde. Saúde mental. Os pilares fundamentais, né? Sim. Para quem não está muito familiarizado, Júnior, com questão de constelação sistêmica, você pode explicar um pouquinho o que que é, como que funciona? Claro. O que é a constelação sistêmica? A constelação é uma tomada de consciência. Muitas vezes algo acontece na vida da gente e a gente não entende por qual motivo aquela situação, aquela questão está se repetindo ou está acontecendo comigo. Seja ela uma dificuldade financeira, seja ela uma dificuldade de relacionamento, seja ela uma dificuldade profissional. Eu falo que dá para você entender quase tudo na sua vida que está acontecendo. E a constelação, ela vem trazer o quê? A consciência. É trazer a consciência que está oculto dentro do nosso sistema. Nós carregamos dentro de nós, além do DNA da nossa família, do nosso pai, avô, bisavô, se fizer um exame de DNA com o meu bisavô aqui, vai descobrir que a gente é da mesma linhagem familiar. Nós também carregamos as memórias ancestrais. Então, tudo que aconteceu com eles também está dentro de mim. E por algum motivo, eu posso estar repetindo, por alguma lealdade, uma história de que aconteceu com eles. Talvez o meu avô não prosperou, ele quebrou. Eu, por lealdade sistêmica, eu acabo não prosperando. Muitas vezes, minha dificuldade financeira tem a ver com alguma lealdade. Então, a constelação vai trazer isso à luz para você entender, para você ressignificar esse momento, para que você prospere. Então, a gente constela várias dificuldades. Eu falo que é uma tomada de consciência, de que você vai olhar para aquilo que você não estava olhando. Eu sempre explico nas minhas constelações o quê? O nosso cérebro, ele não processa o desconhecido. Então, quando algo novo acontece, ele vai buscar significado para aquela situação. Então, vamos supor, aconteceu uma situação comigo hoje. O que o cérebro vai fazer? Vai buscar alguma memória, alguma emoção, algo que aconteceu lá no passado, que está no inconsciente, para dar significado. E muitas vezes o que eu acho que não é. 95% das pessoas que vêm constelar achando assim, acho que meu problema é com a minha mãe, acho que o problema é com o meu pai. Quando a gente utiliza o campo, utiliza ferramentas, a pessoa começa a entender qual que é o real motivo. E na hora que ela entende, parece que ela fala assim, nossa, como que estava bem debaixo do meu nariz, eu não conseguia enxergar. Eu sempre brinco com todo mundo, depois que viu, não tem como desver. Viu é uma coisa. Então, você vai tomar consciência. A gente estuda muito o nosso sistema familiar, pai, mãe. Principalmente, a minha área, que eu atuo mais dentro da constelação, é trabalhar pai e mãe. Porque a nossa mãe tem a ver com o nosso sucesso. A mãe tem a ver com relacionamentos. A mãe tem a ver com dinheiro. Com a mãe o dinheiro vem. O pai tem a ver com a nossa profissão. O pai leva a gente para o mundo. O pai é profissão. O pai também, o dinheiro fica. Então, quem é esse pai e essa mãe? Os pais e a mãe que vivem dentro de nós. Dentro de nós vive todos os nossos ancestrais. Independente se eu tenho conhecido os meus pais ou não. Independente se eles estão vivos ou não. Porque dentro de nós moram. Eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Então, quando eu excluo meu pai ou excluo a minha mãe, eu estou me excluindo também, porque eu também sou eles. Então, quando você começa a entender isso e principalmente entender que o maior presente que nós temos
que é a vida e que não existe nada maior do que a vida, foram eles que deram, fica mais leve. Porque tudo que vem depois não é nada se comparado com a vida. Se hoje eu estou aqui, né, nesse podcast, conversando com vocês, é porque meu pai e minha mãe disseram sim para mim. E compreender isso faz com que a vida fique mais leve. A gente sai daquele papel de julgamento, de querer aquele pai perfeito, aquela mãe perfeita, e começa a entender que eles fizeram o melhor que eles puderam com os recursos que eles tinham naquela época. Então a gente sai daquele papel de julgador e passa a compreender, porque tudo aquilo que eu posso estar julgando, eu posso estar repetindo. Então a vida começa a fluir. É como se aquele emaranhado que a gente está envolvido, aqueles nós, aquelas correntes, a gente vai tirando aquilo para que a gente alcance os nossos objetivos, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais próspera. Então a tomada de consciência é uma terapia breve. Perfeito isso, Júnior. E no caso, quando você fala que se a gente rejeitar o pai ou a mãe, é no sentido... eu tô com um problema muito sério com a minha mãe, e aí brigo, fico sem conversar. Isso é uma rejeição. Não necessariamente. Quando a gente fala assim de honrar pai e mãe, quando a gente fala isso muito da constelação, o que é honrar pai e mãe? É até bíblico, né? Honrar pai e mãe é fazer da nossa vida a melhor vida possível. Não é concordar com os nossos pais. Não é aceitar tudo. O respeito ele é importante em todo mundo. Mas entender que eles fizeram o melhor. Então, assim, Júnior, eu brigo com a minha mãe, eu tenho desavença com a minha mãe, eu não consigo ver com a minha mãe. Isso é errado? Não necessariamente. Vocês têm personalidades diferentes, vocês pensam diferente. Mas o respeito, ele é fundamental. O que é honrar pai e mãe? É fazer a vida dar certo. Quando eu realizo o meu sonho, eu tô honrando os meus pais. Quando eu sou bem financeiramente, estou honrando os meus pais. Quando tenho bons relacionamentos, estou honrando os meus pais. O que é honrar os meus pais? É fazer o quê? Eu estou fazendo o melhor da minha vida com o que eles me deram, porque eles me deram essa vida. Então, essa questão aí de ter conflitos com o pai e com a mãe, isso faz parte, né? A gente tem conflito com todo mundo, a gente tem conflito na empresa, a gente tem conflito dentro de casa, com o marido, com o filho. Então, isso faz parte, né? Aí envolve outras coisas, comunicação, envolve outras vertentes. Mas isso não significa que você está desonrando o pai e a mãe. Entendi. Quando a gente me pergunta, mas eu tenho que ser obrigado a conviver? Não necessariamente. Não é tão superficial Não assim, é, né? exatamente. E isso se estende também a irmãos ou outros membros da família, assim, porque a gente tem situações de irmãos que nunca mais se falam. Isso Sim. também está excluindo alguém do campo? Isso é muito importante. A exclusão dentro de um sistema, ela tem um fator, assim, que eu falo que ninguém pode ficar excluído. Eu sempre brinco que existe ex-marido, ex-amigo, mesmo quando a gente tá falando de ex, a gente tá excluindo. Geralmente é bom falar o primeiro marido, o segundo marido e etc. Mas não existe ex-irmão, não existe ex-pai, não existe ex-tio. Tudo que se exclui se repete. Então, quando você exclui alguém, alguém pode vir. Vamos supor, eu tenho um irmão. Isso pode acontecer e já aconteceu em alguns clientes. Eu tenho um irmão que eu não converso com ele, que a gente teve atrito na infância e etc. Aí se exclui aquele irmão. Não tem irmão e etc. Aí a pessoa, às vezes, tem um filho. E aí esse filho acaba se conectando com aquele irmão. Aquele filho, às vezes, pode ter postura parecida com aquele irmão. Fazendo o quê? De forma inconsciente. Papai, mamãe, o tio pertence. Às vezes, o filho ele pode repetir a história do tio. Então, aquilo que se exclui vem no campo para ser incluído. Então, é importante. É a mesma coisa de pai e mãe. Eu tenho que conviver com meu irmão, eu tenho que conviver com a minha irmã? Não necessariamente. Mas entender que ele faz parte. Ele tem o seu lugar. Se ele é o irmão mais velho, ele abriu caminhos para você. Ele veio antes de você. Então, ele abriu caminhos. Então, assim, ele é importante, ele é maior, ele pertence. Até mesmo porque 50% dele é o seu pai, 50% também é a mãe. Então, é o mesmo sistema. Então, essa questão aí de relacionamento, dá para constelar? Dá pra... Muitas pessoas, eu quero constelar minha dificuldade com meu irmão. Aí acaba entendendo que a dificuldade talvez tinha lá na infância. Às vezes brigava muito e ficou aquele sentimento. E quando a gente cresce, a gente é adulto, a gente talvez não entende por que eu ainda carrego aquele sentimento de dor, de dificuldade. Mas muitas vezes essa dor, essa dificuldade está lá na infância. Então eu preciso ir lá na minha criança, conversar com a minha criança e ressignificar aquela dor ou aquela situação, para que a vida flua. Porque, tipo assim, desde pequeno eu não converso com meu irmão, e acaba, você vai crescendo, aquele vira o quê? Virou um hábito, então fica normal. Tipo, não tem mais raiva, não tem mais nada, mas também não tem convívio. Sim. Então, assim, é bom sempre ir, olhar e ressignificar, porque o bom convívio familiar, ele é bom para todos, até para ninguém repetir a história.
Exatamente. E assim, esse repetir a história, por exemplo, desse afastamento de irmãos. O filho que vem, mesmo que ele não tenha convívio com esse tio, ele pode repetir o padrão, mesmo que ele nem saiba da existência desse Mesmo tio. que ele não saiba. Por exemplo, igual muitas vezes acontece de pessoas estar repetindo história de avô e bisavô que nem conheceu. Ah, a minha avó teve um péssimo relacionamento com meu avô, aí acaba que pessoas vêm constelar relacionamentos e também entende que está repetindo a história da avó, mas eu nem conheci minha avó. Não importa, dentro do nosso sistema ela existe. Dentro do nosso DNA, dentro do sistema familiar, nós todos estamos conectados como se fosse uma rede, um amaranhado. Então não precisa você literalmente conhecer ou conviver, está dentro de nós. É sistêmico. E aí a gente trabalha muito na constelação, que gera muita dúvida sobre o campo, que é o campo morfogenético, onde estão as informações da nossa história. E acaba que a gente acessa esse campo através da constelação, e esse campo ele vai trazendo a informação, você vai entendendo e vai compreendendo e ressignificando. Uma coisa que é muito importante, às vezes, na relação de irmãos, abortos. O aborto, ele tem que ser... Por exemplo, é muito comum acontecer da pessoa sentir um vazio, da pessoa se sentir fora, aquele peixinho fora d'água. Vamos supor que antes dela, a mãe teve 1 ou 2 abortos. 3 abortos. Já aconteceu pessoas que a mãe teve 3 abortos antes. Então, ou seja, 3 pessoas não vieram para que você viesse. Então, o que acontece? Esses 3 abortos, desde que há a fecundação, é uma vida. Então, ele precisa o quê? Ser reconhecido dentro do sistema. Se exclui essas vidas, sente uma lacuna. Então, a próxima pessoa desencadeia vários sintomas. Porque ela pensa assim, nossa, 3 irmãos meus tiveram que morrer para que eu viesse. Então, reconhecer o seu papel e o seu lugar. Porque, por exemplo, se antes de você teve 3 abortos, você não é o primeiro filho. Você é o 4º. E aí você volta para o seu lugar e você se encontra. Então, tudo isso começa a afetar no sistema. E através da constelação, você entende isso tudo. Você, nossa, quer dizer que se minha mãe teve um aborto, eu tenho que reconhecer, eu tenho que nomear. E não importa se esse aborto foi provocado ou espontâneo, a gente sempre pergunta sobre isso. Mas desde que houve a fecundação, é uma vida. E aí fica aquela dúvida, tá, e se eles tivessem nascido, será que eu existiria? Será que sua mãe ia continuar? Então fica aquela coisa. Então tem que acontecer o seguinte, o seu destino é esse. Então aceitar o seu destino, aceitar a sua história e honrar. Incluir aqueles que não puderam ficar. E já que você teve a chance de viver, faça da sua vida o melhor. Porque aqueles que não vieram antes não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo agora. Nossa, muito profundo. É profundo. E me surgiu uma curiosidade aqui. Por exemplo, eu passei um período fazendo fertilização in vitro e foram 3 tentativas com embriões e 2 que eles não chegaram nem a virar os embriões. No caso, aí já tem algo que já está no meu campo? Sim. São 3 vidas, né? Então é importante entender que mesmo que... O que aconteceu? E não chegou a virar uma gestação. Não chegou. Aquilo ali são 3 vidas, como se você tivesse 3 filhos. Então, por exemplo, se você teve outro filho antes ou depois, é bom você reconhecer, fazer... Tipo, eu sempre falo assim com os meus clientes, compra um anjinho, compra um bonequinho, para aquela representação ter um significado. Porque muitas vezes, beleza, porque fica muito no superficial. Tipo, eu tenho um filho, mas esse filho não cresceu, né? Como que eu faço para poder internalizar isso? Coloca um objetozinho, quando você olhar, você vai sempre lembrar que aquele bonequinho, aquele anjinho, aquela fadinha, era aí um embrião, era uma vida que estava ali, que por algum motivo não deu certo. Então, assim, é como se você tivesse 3 filhos, entender e internalizar isso, que é importante até para você. O que acontece muitas vezes? Eu já constelei pessoas que têm dificuldade até de engravidar. Muitas vezes, quando a mulher engravida, vamos supor, a mulher engravidou, às vezes ela vai descobrir que ela está grávida depois de um tempo. Mas a partir do momento que há a fecundação, o corpo já começa a mudar. Então, o corpo já começa a mudar, as células já começam a se multiplicar. Então, fazer aquele processo de entender que houve aquele aborto faz com que o quê? A nossa mente processa que aquele ciclo acabou. Às vezes a pessoa está com dificuldade de engravidar porque é como se no útero dela estivesse ainda desenvolvendo.
Fica essa memória. Fica essa memória. Então, fazer esse processo é mental. Então, às vezes a pessoa vai lá e faz todo o tratamento e não consegue engravidar. E aí o médico fala assim, não, mas seus exames tudo ok. Aí muitas procuram a constelação para entender. Aí na hora que coloca os outros embriões, inclui, é lindo, porque aí a gente coloca no campo e o processo, a pessoa começa a entender. E a mente, o inconsciente processa. Eu falo que o nosso inconsciente ele é poderosíssimo, né? Do que a gente sabe hoje é 5%. 95% é inconsciente. Algumas literaturas ainda falam que é 10% que é racional. Então é muita coisa. É muita. É muita coisa que fica registrada que a gente não tem ciência. Muito importante. Agora, eu recebo muitas dúvidas da relação da constelação com religião. Inclusive, eu também tenho essa curiosidade. Para mim, não está muito claro se existe conflito, porque tem algumas religiões que elas são mais rígidas, né? Então, pode ser considerado certo ou errado, alguma coisa nesse sentido. Claro. Isso tem alguma comprovação? Tem conflito com religiões? Algumas religiões não podem mesmo fazer por não acreditar ou qualquer outro motivo? Olha, a constelação não tem nada a ver com religião. Tanto é que a constelação está no SUS. A constelação está no judiciário. Hoje, já fiz várias constelações dentro do próprio judiciário, no sistema de mediação. Muitas pessoas confundem a constelação, porque quando a gente acessa o campo, e o campo traz informação, a pessoa não consegue compreender o que é aquele campo. Então, assim, apesar de que eu sempre falo, constelação não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. Mas quando vem uma pessoa falar, assim, constelação tá na religião, a gente fala assim, olha, a gente fala de honrar pai e mãe, isso tá na Bíblia. Mas a gente não usa a Bíblia para poder fazer a constelação. Porque a questão de honrar pai e mãe, a questão dos filhos, né, deixar os pais e construir uma nova família. Então, a gente fala de família dentro da constelação. Então, há muito essa dúvida com relação ao espiritismo, porque quando você entra no campo, quando a gente faz a constelação em grupo, é normal você trazer informação. Essa informação do campo da pessoa. A pessoa fala assim, mas, Júnior, mas a pessoa ficou no campo igualzinha a minha mãe? Mas minha mãe tá viva. Como assim? Eu falei assim, exatamente, não tem como o espírito da sua mãe sair de lá e entrar aqui. Você coloca um representante para você. E é muito interessante que às vezes a pessoa coloca o representante para ela e a pessoa fala coisas que ela fala, faz coisas que ela fala. Ela fala assim, não, tô impressionado. O que é isso? Isso é campo. Quem quiser entender, compreender, campo morfogenético. Todos nós acessamos. Eu falo que qualquer um pode ser constelador. A constelação pode ser para todo mundo. Quiser constelar, quiser olhar. Mas tem que estar o quê? Aberto para o que vai tomar de consciência. Muitas vezes a pessoa constela e vai falar mal da constelação. Vai falar mal do constelador, porque ela não gostou daquilo que ela viu. É mais fácil eu ficar no papel de vítima e culpar do que assumir. Apesar de que também hoje, em qualquer mercado, existe consteladores e existe consteladores. Eu sempre falo, gente, tenha responsabilidade para onde você vai constelar, quem você vai procurar. Não adianta você fazer um cursinho de final de semana e falar que você é constelador, porque da mesma forma que você está ali para ajudar a pessoa, você também pode atrapalhar muito, porque você pode, por falta de experiência ou de conhecimento, dar um diagnóstico, entre aspas, falar para a pessoa algo sobre a sua interpretação. E aí a pessoa sair de lá pior do que entrou. Por isso que às vezes tem muitas coisas falando sobre religião, sobre a constelação, porque existe essa irresponsabilidade de alguns profissionais. Eu falo que eu falo que a constelação ela é uma ferramenta muito importante, poderosa. Mas tem que ter muito cuidado. Ontem mesmo, eu faço constelação toda semana. Ontem mesmo eu tive uma constelação que foi muito forte, profunda, numa profundidade muito grande, que na hora que eu percebi que aquela profundidade ia se estender muito, eu falei assim, gente, até aqui eu consegui te ajudar. Eu tive o time de falar assim, deixa eu parar essa constelação aqui. Por quê? Porque ela ia chegar num nível de profundidade que a cliente ainda não estava pronta para olhar para aquilo. Então, eu tenho que ter esse cuidado de falar assim, vamos parar aqui, faça aqui uma sessão para você compreender o que o campo está te dizendo, depois a gente volta e continua. Porque é muito inconsciente. E como eu não estou na consciência da pessoa, como eu não sei a história, eu vejo a pessoa na dor, eu tenho que ajudar ela e ter essa responsabilidade.
E aí é você o quê? Ser cirúrgico na hora certa, ter uma visão, ter uma compreensão. Coisa que o quê? Hoje eu tenho 5 anos que eu constelo, coisa que a gente vai aprendendo. E eu falo assim, quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai vivenciando, o campo vai trazendo mais responsabilidade para você, mais Aham. coisas que vai no nível de profundidade muito grande. Então é muito importante, sabe, ter essa consciência. Então, assim, não tem nada a ver com religião, a gente não fala de nada dentro da constelação sobre religião. Sabe? Então, tanto que eu falei, tem no judiciário e tem no SUS, Uhum. porque é algo que não envolve, né, nada. Eu falo, todas as pessoas de várias religiões já constelaram comigo, pastores já constelaram comigo, né, pessoas evangélicas, católicas, então assim, e quando, às vezes, antes de chegar, tem esse medo, depois que vai, fala assim, nossa, por que que eu não vim aqui antes? Que bom. Então, é comum mesmo essa dúvida, Muito né? comum, muito comum. Isso é muito comum. As pessoas perguntam justamente por causa do campo. Porque as pessoas sentem sensações no corpo. E Uhum. aí elas não conseguem entender que sensações é aquela. A pessoa fica assim, nossa, como que é isso? E durante a sessão, a gente não consegue explicar. A gente não leva muito racional, porque é inconsciente. Uhum. Então, você acessa o campo da pessoa e você traz aquelas informações. O corpo traz a informação. E é interessante que quando você está constelando, você está entendendo tudo. A consciência vem e você entende, compreende, faz muito sentido. Talvez não no momento, na hora. Na hora, talvez você fica meio confuso. Mas eu falo o seguinte: acontece algo na vida que você fala assim, nossa, agora eu tô entendendo a minha constelação. E vai Agora tá digerindo fazendo. aos poucos também, né? Agora, isso que você trouxe da responsabilidade dos profissionais também, isso é algo muito sério, porque é um trabalho muito profundo Sim, que você vai acessar ali, né, algumas áreas que talvez aquela pessoa realmente não esteja preparada. Porque receber informações tão poderosas, mas e aí, o que que eu vou fazer depois? exatamente. Acontece de pessoas assim surtarem, e como que funciona essa questão do apoio pós-constelação? O que que acontece? Essa questão aí das pessoas surtarem, comigo, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Por quê? Um dos diferenciais meu é que a constelação por si só é você tomar consciência do que está acontecendo. Só que eu, além de ajudar a pessoa a tomar consciência, eu ajudo ela a resolver. Porque o mais importante de tomar consciência é você resolver aquela questão. Então eu tenho outras formações, como de Theta Healer, eu já fiz formação de Theta Healer, de hipnose, de PNL, de barra de axis, de reiki, fiz várias dessas formações. Hoje eu atuo? Não. Por que eu fiz essas formações? Porque através da constelação eu vou orientar a pessoa quais são os próximos passos. Porque muitas vezes a pessoa não faz um acompanhamento psicológico. Então, se ela tem um psicólogo, eu falo assim: olha, você quer que eu passe alguma coisa pro seu psicólogo para poder passar para ele o que é importante? Eu acabo fazendo, né, conversando Uhum. e trazendo essas informações. Mas muitas vezes a pessoa não tem esse acompanhamento. Aí eu falo: eu vou te dar toda a constelação minha, a pessoa tem um retorno. Ela tem um acompanhamento Hum. meu. Que aí eu já jogo a responsabilidade para ela. Eu falei assim: olha, quando você quiser, você vai vir cá e a gente vai acompanhar o seu processo. Então, por quê? Porque não adianta eu também ficar em cima, porque é a O pessoa, movimento é é dela. dela. Uhum. Então, ela tem essa questão comigo, esse benefício, até falo assim, ó, é um bônus que muitos consteladores não Sim. fazem. Porque eu quero te ajudar a resolver. Não só tomar consciência. A constelação por si só, ela resolve? Em muitos casos, sim. Mas às vezes você precisa de aprofundar. Só que tem pessoas que são imediatistas. Você, Júnior, igual, por exemplo, quando eu constelei, deu a questão com a minha mãe. A minha terapeuta, né, minha professora, não me orientou a fazer outros tipos de terapia. Mas eu falei assim, nossa, mas eu quero resolver isso com a minha mãe. O que eu posso fazer? Ela falou assim, olha, se você quiser, você tem essa e essa ferramenta. O que aconteceu? Quando eu utilizei as outras ferramentas, que foi o teto e a hipnose, acelerou o meu processo. Eu consegui compreender por que a constelação disse que eu estava maior que a minha mãe. E aí eu entendi, compreendi e comecei a olhar a minha mãe com outro olhar. Então foi importante para mim fazer esse processo. Mas só de eu tomar consciência e fazer as frases sistêmicas já tinha sido suficiente. Uhum. Mas para mim, que sou um buscador, eu queria compreender para que aquilo ali fizesse sentido. E foi importante para mim compreender, porque ao compreender, hoje eu posso contar a minha história e explicar por qual motivo eu estava vendo minha mãe pequena. Então foi importante para mim fazer esse processo. Então é importante você, além de tomar consciência, você continuar nessa busca. Apesar que a constelação é uma única sessão para você constelar, é importante você dar continuidade naquilo que você viu com outros tipos de terapia, seja na terapia convencional, seja no terapeuta, no psicólogo, ou seja em outras terapias holísticas. Mas o mais importante é você não parar, é você sempre continuar se Sim. cuidando e se olhando. Aí a partir daí é autorresponsabilidade, né, Ju? Autoresponsabilidade.
Mas assim, a constelação é uma sessão, mas é uma sessão para cada área que você quer olhar, Cada área. né? Eu falo o seguinte, você fala assim, eu quero constelar minha dificuldade financeira, minha dificuldade de relacionamento profissional. Eu falei assim, o que tá doendo mais? A gente vai para um tema, mas pode ser que aquele tema desbloqueie outras áreas. Por exemplo, se a questão é com a mãe, e ela tá enxergando a mãe pequena, e tem a ver com relacionamento. Se ela consegue ressignificar com a mãe, automaticamente, se a questão do dinheiro tiver atrelada à questão da mãe, desbloqueia a questão financeira. Então, assim, eu falo que quando você olha para uma área, você pode desbloquear várias. Então, a gente abre o campo específico. Por exemplo, às vezes a sua questão de relacionamento não tem a ver com a mãe, pode ser com a avó. Pode ser com a primeira mulher do pai, do seu pai. Porque, vamos supor, é muito comum acontecer. Vamos supor, o pai tinha um outro relacionamento. E aí ele termina aquele relacionamento para conhecer a mãe. Então, aquela mulher precisou sair da vida do meu pai para que minha mãe existisse. Então, aquela mulher tem que ser incluída, ela faz parte. E talvez aquela mulher sofreu muito. Talvez aquela mulher não encontrou outra pessoa. Talvez aquela mulher teve dificuldade de relacionamento. Complexo. Eu, de forma inconsciente, acabo repetindo essa história. Aquela mulher eu tenho que agradecer. Que bom que você saiu da vida do meu pai, senão ele não teria conhecido a minha mãe. Então ela faz parte do sistema. Que bom que vocês brigaram, que bom que não deu certo. É um que bom que se você para ela não foi um que bom, mas para mim que talvez nasci depois foi, porque senão meu pai não teria conhecido a minha mãe. Então a gente começa a entender que todo mundo faz parte, nada, tudo acontece do jeito que aconteceu. E aí a gente tem que olhar para trás e falar o seguinte, olha, quantas pessoas que se amaram para que a vida chegasse até a mim? Ninguém desistiu. Se um tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Então a gente tem que olhar para toda a nossa ancestralidade, todos que vieram antes, agradecer, entender, deixar com eles o que é deles, a história deles, para a gente não repetir, mas sempre compreendendo que foram as escolhas deles. Não ficar com dó, nem querer que tivesse sido diferente, porque tudo é. Porque nós temos livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. E eles também tiveram, mesmo que você concorde ou não. Não teria como ser sido diferente. Querer mudar o outro é querer mudar a história. Não tem como. Então, aceitar e honrar a história de cada um. E construir a sua própria. E construir sua própria história. Deixar... Eu sempre conto essa historinha, gente. No carro, quando você está dirigindo no carro, qual que é o tamanho do retrovisor? Pequenininho. E o para-brisa? O para-brisa é enorme. Então, a vida é pra frente. É você olhar pra frente. De vez em quando, você olha pro retrovisor. Só pra você lembrar de onde que você veio. Lembrar da sua história e honrar a sua história. Mas a vida é adiante, é pra frente. Não é olhar pra trás. O que aconteceu lá atrás é deles. É pegar o melhor que você recebeu, que é a vida, e fazer dela a melhor possível. E é isso que faz com que a vida se torne mais leve. Quando você entende, compreende isso, fica mais leve. Ah, Júnior, mas eu entendo e compreendo racionalmente. Eu tô falando de inconsciente, de subconsciente. O que tá registrado lá? O que tá lá? Será que realmente é isso? E aí você começa a compreender. E na constelação você começa a entender isso. Porque ela te mostra, ela te traz a consciência. Aí você fala assim, nossa, como que isso é profundo. Isso que você falou, que às vezes a pessoa... Não, eu sei, eu tenho consciência disso, mas que tá lá registrado. Ah, tá ok, eu posso ter consciência, achar que tá sob controle... Mas está registrado lá, não está resolvido, e isso vem à tona em vários momentos. Sim. Mais ou menos isso. O que eu falo? O adulto, gente, nós adultos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu gosto sempre de contar a historinha de quem está querendo eliminar peso. Se você for olhar, eliminar peso é fácil. Você vai no nutricionista, ela vai te passar uma reeducação alimentar, uma dieta, você faz atividade física, vai no médico, segue tudo certinho. Não tem como dar errado. Você foi orientado para um médico, orientado para um nutricionista. Por que eu não consigo emagrecer? Porque muitas vezes tá lá no seu inconsciente. Algo que, quando você era pequeno, você escutava muito da sua mãe. Come para você ter saúde. Come para eu gostar de você. Gente gordinha é sinal de saúde. Pelo menos na minha época era muito isso. Minha mãe falava sempre isso. Compra para poder gostar de você. E muitas vezes, o que pode acontecer? Quando você começa num processo de emagrecimento, essas informações que estão registradas, elas vêm à tona. Poxa, se eu eliminar peso, se eu ficar magro, minha mãe vai deixar de me amar. Eu não vou ter saúde. Racionalmente, você sabe que não é isso, mas o que
comanda o inconsciente. Eu falo que é como se fosse uma guerra. 95 soldados contra 5. Quem vai ganhar essa guerra? Se você não tem o controle para não entrar em guerra, o inconsciente ele vai ganhar. Então, muitas vezes, você tem que ir lá no seu inconsciente, você tem que ir lá fazer algo mais profundo para poder entender. Porque eu falo, o adulto, ele sabe o que é certo, o que é errado, mas a criança não. Por isso que muitas vezes eu recomendo a pessoa ir fazer um Theta Healing. Muitas vezes a pessoa ir para uma hipnose, porque o problema não está no adulto. Está na criança ferida, na criança birrenta. E ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser, olhada. Então, por isso que precisa, às vezes, de um complemento, de cuidar dessa criança. Porque o inconsciente está registrado, a informação está lá. E eu não sei, eu não lembrava. Aí você faz a constelação, você lembra, nossa. Aí você vai lá e conversa com a sua criança. Agora você pode comer. Então, Saudável. Você volta e resolve aquilo lá, aquele registro. Conversando com a sua criança ferida. Sua criança interior. É o ressignificar, né? Ressignificar. Não tem como você mudar o que aconteceu, mas tem como você dar um novo significado. E você entender que nada na vida da gente acontece por acaso. Por exemplo, o que aconteceu comigo? E olha só como é que isso fica muito lá no nosso inconsciente. Eu estava fazendo atividade física e eu machuquei meu joelho. Eu gosto muito de fazer caminhada, eu gosto muito de correr, é algo que me distrai. Eu falei assim, caramba, o que eu gosto, hoje eu tô machucado, não posso. Eu fui no médico, o médico falou assim, olha, eu recomendo você fazer fisioterapia, eu recomendo você não fazer atividade física de alto impacto, porque isso pode ficar pior. E eu, com um bom autopreservação, falei assim, eu vou escutar a recomendação do médico, né? Aí o médico me sugeriu, por que você não faz natação? Eu falei assim, natação, eu já fiz, tá. Só que como eu ficar parado, eu sou muito agitado, eu precisava de fazer algo pra queimar minha energia, eu falei assim, no dia que ele falou comigo, faz natação, eu falei assim, eu vou me matricular. Fui numa academia e me matriculei pra fazer natação, porque eu não queria ficar parado, porque eu fazia musculação, mas a musculação não tem gasto calórico nem energético. E comecei a fazer natação. Na hora que eu comecei a fazer natação, toda a minha memória de quando eu nadava, dos 10 aos 17 anos, veio à tona. E eu não lembrava o tanto que eu gostava de nadar. E eu comecei a nadar e aquilo me foi me dando uma sensação, um bem-estar. É como se eu estivesse me conectando com a minha criança, com a minha adolescência. E eu falo assim, gente, por que eu não voltei a nadar antes? Que maravilhoso estar vivenciando isso. E eu comecei a nadar de uma forma que o pessoal falou assim, João, quanto tempo você nada? Gente, tem 20 anos, tô parado. Eu falei, nossa, você nada muito bem. E eu comecei a lembrar das medalhas que eu ganhei. Que isso? De tanto que eu não... Isso tava tudo escondido. Eu não lembro, tipo assim, era consciente, mas tava lá escondidinho. Isso veio tudo à tona. Me fez o quê? Um bem-estar danado. Aí eu falo, gente, olha só pra você ver, precisou de eu machucar o joelho. Pra eu acontecer isso tudo. Aí o que eu fiz? Eu ressignifiquei. Em vez de ficar com raiva de mim, ou ficar com raiva do exercício, de eu ter ficado parado, de ter parado de fazer uma atividade física que eu tanto gostava, eu falei assim, olha só, que bom, entre aspas, que isso aconteceu, porque eu tive a oportunidade de resgatar algo que me faz muito melhor do que a corrida. Então, muitas vezes, a gente precisa de ir lá na infância, de resgatar o que eu gostava de fazer, resgatar o que me fazia bem. Pra quê? Pra vida fluir. E aí, a gente precisa de cuidar da nossa criança interior, porque naquela época, quando a gente era criança, a gente não entendia. Hoje, como adulta, a gente entende. Mas aquele registro da criança que ela não entendeu, aquele trauma, aquela dor, ela tá dentro de nós. E aí, se o cérebro, no processo desconhecido, quando algo acontece, ele vai lá naquela dor, vai lá naquela situação e te traz à tona. Aí você nem tá entendendo porque você acorda triste, por que você tá sentindo um vazio, por que algumas coisas acontecem com você e você não tem a explicação. Você tá sentindo algo que você não tá entendendo. Você não tá entendendo racionalmente, mas o seu inconsciente já trouxe aquela memória, já trouxe aquela situação. Você só não tá compreendendo. Então, por isso que é bom cuidar da criança. A gente vai encontrar muitas respostas. Muitas respostas, muitas. De muitas coisas, todas as emoções nossas. Do 0 aos 7 anos, na primeira infância, né? Tudo que é registrado. Eu sempre recomendo, gente, assistir aquele filme, Divertidamente. É daquilo lá, as emoções estão lá, ó. O estresse, a raiva, a alegria. Então, assim, é muito importante a gente cuidar da nossa criança interior. Então, já vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta sobre a criança interior. Por exemplo... na minha história, tá muito marcada por bullying. Então, desde criancinha, eu sofri bullying, aí foram vários momentos de muita intensidade, e tem um que ficou registrado, muito forte na minha memória, que atrapalhou toda a minha vida adulta. Que provavelmente ali para os 10 anos de idade, eu não vou lembrar exatamente, mas foi uma situação onde
algumas outras crianças da mesma idade riram de mim, sabe? Então, eu tenho essa cena me acompanha já. Fiz vários trabalhos para ressignificar isso, para poder desbloquear, né? Uhum. Então, assim, isso me atrapalhou por mais de 30 anos. Nesse caso específico, como que a gente conseguiria atuar para isso? Tem como zerar, deixar de existir e me libertar? Primeiro é você entender o que essa dor te trouxe para quem você é hoje. Porque talvez essa dor fez você buscar algumas terapias, autoconhecimento, fez você ser quem você é hoje, mesmo com muita dificuldade. Então você começa a entender o que isso te levou pelo lado positivo. Porque tem a parte negativa, mas tem um lado positivo. Uhum. Por exemplo, eu também passei por bullying na infância, riram de mim. Sua história é um pouco parecida com a minha. Eu tinha dificuldade de falar. Eu tinha dificuldade de dar palestra. Eu tinha dificuldade de apresentar. Eu era a pessoa que eu fazia os trabalhos, mas eu não ia lá na frente apresentar. E isso me causou muitos danos. Mas hoje, olha quem que eu sou hoje. Hoje eu não tenho. Hoje, quando eu ressignifico essa história, hoje eu falo, ninguém vai mais rir de mim, ninguém vai me calar. Então, como que pode te ajudar? É você voltar lá. É você conversar com a sua criança. E talvez naquele momento que as pessoas estavam rindo de você, você, em vez de você pegar aquela cena e você perguntar para sua criança o que você gostaria de ter feito que você não fez. E talvez a criança queria ter corrido. Ou talvez a criança queria ter dado uma cambalhota. Ou a criança queria ter xingado todo mundo. E aí você vai e reconstitui essa cena junto com a sua criança. Você libera ela desse trauma. Porque, por exemplo, naquela cena que eles estavam rindo de você, talvez você queria bater naquelas crianças, estavam com tanta raiva. Aí o que você faz? Na hipnose, você pode fazer isso. Você vai lá e xinga o coleguinha, bate no coleguinha, faz aquilo. Porque aquilo ali, aquela emoção que talvez você sentiu, tá presa ainda dentro de você. Aí você libera essa emoção. Depois que você liberou, há transformação. Então, o que acontece? Um conselho, volta lá. Ou então escreve uma cartinha para sua criança. Ou então fecha os seus olhos, lembra daquele momento e pergunta para sua criança o que ela gostaria que você fizesse, ajudasse ela a fazer. Talvez ela se sentiu desprotegida pelo pai e pela mãe, que ela gostaria que o pai e a mãe estivessem ali para ter ajudado. Então você pega o seu pai naquele momento e leva seu pai e sua mãe para poder fazer aquilo. Então, quando você tá naquela cena, a sua criança ela vai te dizer o que ela gostaria que você fizesse. E quando você faz, você se liberta. Mas entende, a nossa dor tá ligada ao nosso propósito. E depois que você olha para isso, você vai entender, hoje a minha dor me fez ser quem eu sou hoje. E aí você começa a entender, até na constelação, por que algumas profissões. Por que tem pessoas com essa profissão? Porque eu queria ser professor. Porque eu queria ajudar pessoas. Lá atrás alguma coisa aconteceu comigo. E aí você começa a entender qual foi o processo. Aí eu falo assim, que bom que isso aconteceu. Porque talvez hoje eu não estaria onde eu estou. Tá, me causou vários traumas de conversar em público, de falar. Mas esses traumas fez o quê? Ou eu continuar no trauma, ficar na dor, ou eu falar assim, não quero isso pra minha vida mais. Fez eu o quê? Olhar pra isso, ressignificar. E quando eu desbloqueio, o que hoje eu faço? Hoje eu ajudo as pessoas a passar pelo processo e desbloquear. Eu falo que todo mundo pode ser terapeuta. Quando você olha para você há 5 anos atrás. E olha quem você é hoje. Você é seu próprio terapeuta de 5 anos atrás. E tem pessoas que estão vivendo o que você viveu há 5 anos atrás. E por você ter vivido tudo e ter aprendido, você hoje pode ajudar aquelas pessoas com a sua história. Com os movimentos. Hoje, né, você trabalha desenvolvendo pessoas também. Sim. Porque você estudou, você preparou. Então, hoje você tem o quê? Recursos, além de teórico, mas de experiência, para poder auxiliar aquela pessoa a dar os próximos passos. Então, conselho, volta lá. Conversa com essa criança. Sabe, faz uma hipnose, faz um teto, faz uma meditação, faz uma carta. Conversa com ela e libera ela, porque não é o adulto que está sentindo isso. Ainda é sua criança que está pedindo socorro para você. Nossa, maravilhoso. Isso profundo. Esse assunto veio assim de momento, Júnior, mas eu achei super importante e necessário, porque inclusive a gente está gravando esse episódio aqui no mês de abril, que é o mês da conscientização e combate ao bullying.
Então, assim, eu sei que assim como nós comentamos aqui que sofremos o bullying, infelizmente é uma realidade ainda e vamos juntos, né, combater mesmo, conscientizar as nossas crianças desde lá da escola para tornar isso bem consolidado de não fazer bullying com as outras crianças, não fazer bullying com os outros adultos, porque não é só na infância. E olhar para o outro mais na sua essência. Vamos respeitar, ter mais empatia, porque isso causa danos desastrosos e às vezes por toda uma vida. Então foi muito bom falar sobre isso. É importante, porque eu falei, nossos traumas estão lá e você começa a compreender. E quando você compreende, aí você tira aquela amarra. E a nossa criança fica assim, feliz. Porque ninguém pode fazer por ela mais, só eu mesmo. Só eu que posso ir lá cuidar dela. Só eu que posso dar pra ela o que ela não teve. Só eu que posso proteger ela. E muitas vezes eu fico culpando o meu pai não me protegeu, eu fico procurando culpados. Não vai resolver. Tá, hoje não tem como eu voltar e fazer de novo, mas eu vou lá e ressignifico. Eu vou lá e falo, não, agora não vai ser papai mais mamãe que vai te proteger, agora sou eu, porque agora eu sou adulta. Agora eu sou adulto e agora eu posso cuidar de você. Agora eu posso te proteger, agora eu posso te dar carinho, agora eu posso te dar atenção, agora eu posso te dar amor. E quando essa criança se sente acolhida, ela não sente aquela necessidade de que o outro dar pra ela o que só eu posso dar. Por isso que às vezes eu busco no outro as minhas faltas. Sim. Não, é eu que tenho que dar pra minha criança. Então eu não entendo, gente, porque eu tenho essa carência, porque eu tenho essa questão. Uma das questões é porque a busca de algo que tá lá atrás, que aconteceu. A busca de um pai, de uma mãe, de um significado, de uma dor que você passou e você quer liberar e você não entende. Então, eu falo que cuidar da nossa criança interior, ela é muito importante, né? A Laísa, acho que até veio aqui, ela tem até um workshop que fala muito da criança, de cuidar de criança. Ele é, assim, profundo, a hipnose. Então, tem várias ferramentas que dá para ser utilizado para você cuidar. Eu brinco, gente, porque, assim, muitas vezes eu gosto muito de parque, né? Eu fui uma criança que eu fui muito estudiosa. A vida falava assim, gente, eu não tive infância. Porque a minha infância foi o quê? Enquanto os meus amigos estavam brincando na rua, eu ficava em casa estudando. Então eu fui muito estudioso. Eu sempre tirei notas boas, sempre fui. Eu sempre fui o CDF da escola. Teve-se um preço pra isso. Porque, assim, muitas coisas eu não vivenciei na minha infância, de brincar e etc. E isso, por muito tempo, foi pesado pra mim. Eu falava assim, nossa, minha infância foi difícil, porque eu não tive essa brincadeira, eu não jogava videogame, jogava pouco, eu não ficava brincando na rua, eu não tinha essas questões que as crianças têm hoje, eu só estudava. Só que hoje eu olho pra trás e falo assim, olha só, os estudos me trouxe até aqui. Eu não tenho como voltar atrás e fazer diferente. Mas hoje eu posso. Então hoje eu adoro ir no parque. Adoro aqueles brinquedos, adoro ir clube, esses negócios. Tipo assim, eu gosto disso. De vez em quando eu vou aqui no Parque Guanabara, falo assim, eu vou alimentar minha criança interior. Então hoje eu posso fazer aquilo. Então hoje eu faço aquilo que eu não tive condição de fazer. Isso me liberta. Isso eu não fico preso lá, lamentando, falando que não, eu fiz porque eu gostava de estudar. E eu ainda gosto muito de estudar. Então, o que aconteceu me trouxe aonde eu estou hoje. Então, eu olho para trás e falo assim, não, que bom que eu estudei, que bom que eu corri atrás. Só que agora eu vou divertir, agora eu vou fazer as coisas que a minha criança pede, né? Porque ela, para não ser birrenta. E falar assim, e eu ficar olhando para trás e sempre lamentando algumas coisas. Então, hoje a gente pode fazer isso. Então, eu gosto muito de parque. Eu tenho um carrinho lá em casa, às vezes, quando esse carrinho, ele me remete à minha infância de uma vez eu tava fazendo uma dinâmica e eu lembrei desse carrinho onde estava brincando sozinho, porque eu passei a infância muito sozinho, eu comigo mesmo, estudando, e esse carrinho me dava muita paz. E, né, e assim que eu voltei da dinâmica, falei assim, gente, eu preciso comprar esse carrinho. Era um carrinho azul de boi que eu brincava. Fui lá no Mercado Livre, comprei o carrinho. Toda vez que eu quero sentir paz, eu adulto, eu pego esse carrinho e fico brincando com esse carrinho. E quando eu brinco com esse carrinho, me dá uma paz. Olha só. Porque resgata aquele momento de paz lá do passado. Aí você fala assim, nossa, Júnior, você com 37 anos brincando de carrinho. Brinco, gente, de carrinho com 37 anos. Porque a minha criança interior tá me pedindo. E quando a gente abraça nossa criança interior, é o quê? Leveza.
É o quê? A criança ter a criatividade. É depois que eu fico brincando com o meu carrinho, eu sou criativo, e vem um monte de ideias, vem um monte de coisa. Então eu uso isso a meu favor. Uhum. E aí, tipo assim, é claro que eu brinco escondidinho, sem ninguém ver, né? Mas é algo que me Ou traz. não, né? Não precisa também, né? Mas olha que insight poderoso isso. Porque muita gente, assim, eu conheço, inclusive eu também já lamentei várias vezes, fica lamentando de coisas que não aconteceram lá na infância, que poderia ter sido diferente. E por que não agora? E olha só o óbvio que precisa ser dito. Exatamente, faz agora. Você quis. É, Ah, mas naquela época meu pai não me deu aquele sapato. Vai lá e compra aquele sapato. sim. Ah, naquela época minha mãe eu não tive uma festa de 15 anos. Vai lá e faz uma festa. Aí o que que acontece muitas vezes? A pessoa não teve a festa de 15 anos, isso já aconteceu muito. Ela tinha aquela expectativa. Aí a filha dela, ela tem uma filha. E a filha talvez não tenha essa vontade de ter uma festa de 15 anos. Aí a mãe quer. Não, você tem que fazer uma festa de 15 anos. Aí a mãe quer realizar o sonho dela através da filha. Uhum. E aí, talvez ela fica desapontada porque a filha não quer e tal. Então, assim, o que acontece? Você não teve a festa de 15 anos, não? Faça sua festa de 30. Faça sua festa de 45, de Aham. 50. Faz aquela festa. E aí você fala assim, que olha, pra você, minha adolescente, nós não tivemos aquela festa de 15 anos, mas agora nós estamos tendo essa festa de 30. Não ficar se lamentando, não tem como voltar. Faz a festa do jeito que você quiser. Mesmo no estilo de 15 anos. Tá tudo bem. Fala, gente, ó, isso aqui é minha festa de 15 anos, eu tô querendo trazer vocês aqui. Muda, faz o estilo da festa. Você que escolhe. Você pode fazer isso. E quando você faz isso, você sai daquela dor, sai daquele papel de ficar culpando. Ah, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Talvez eles nem tiveram condição de dar a festa que você quis. E talvez o que acontece? Os nossos pais, por não ter condição e não ter coragem de falar assim, filho, eu não tenho dinheiro. Os pais falam, não, pra que fazer festa? Pra encher a barriga dos outros reclamar. É um mecanismo que eles têm pra não mostrar a fragilidade. Talvez eles não tinham condição. E aí entender a realidade deles, não ficar culpando. Ah, meu pai não me deu a oportunidade. A gente não sabe o que aconteceu com eles. Eles não sabem o que eles estavam vivendo naquele momento. Então, entender que, tá, você não teve, mas nada te impede. Não é de 15 anos, mas é de 30, é de 40, tá tudo certo. Nossa, eu adorei isso. Espero também que vocês tenham adorado e comecem a fazer isso, a realizar aí os seus desejos de criança, Sim. né? Também muito bom. Júnior, e agora vamos partir para o alto impacto. Ah, essa eu gosto, essa parte eu gosto. Tá lá também você é um treinador emocional, né? De alto impacto. De alto Como impacto. que é isso? Como que se dá, né, essa abordagem para Sim. poder potencializar mesmo as transformações? O que acontece? O nosso cérebro ele aprende de várias formas. Uma das principais é repetição e alto impacto. Eu sempre brinco. Gente, se você sair, se você tem um hábito de todo dia, todo sábado de manhã, ir lá na Lagoa da Pampulha, por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, é um hábito, algo que você goste. Vamos supor que num belo sábado você sai e tá lá, né, postando, brincando com o celular e alguém vai lá e te rouba o celular. Você vai ficar com trauma, traumatizado. No outro sábado, você talvez vai até a Pampulha andar, continuar o seu hábito, mas nunca mais será da mesma forma. Você vai ter mais cuidado com o celular, você vai ficar com medo se alguém chegar perto de você. Então, uma das maneiras de você também aprender é através de um forte impacto emocional, seja ele negativo e positivo. Hoje eu trabalho com um forte impacto emocional da forma positiva, do que eu te impactar positivamente para que você entenda o seu potencial. Porque eu falo que a gente é uma potência. Mas muitas vezes eu falo que a gente é uma potência, um diamante que precisa ser lapidado. E aí você precisa de ferramentas, você precisa de dinâmicas que façam você acessar isso. E depois que você acessa isso, você tem esse impacto positivo, a vida nunca é a mesma. Você fala assim, caramba, olha só pra você ver que potência que eu sou, que ferramenta que eu sou. Então eu tenho um treinamento, ele é de 3 dias, que é o FIRE, que é esse que eu fiz no Instituto Você, chama Você, foi o primeiro treinamento, no qual, assim, eu honro muito, foi da onde eu vim. Foi o que te impactou? Foi o que impactou. Uhum. Eu fiz com o Mário, eu falo que ele é o meu grande mentor. Depois eu fiz com o Jairo, outros treinamentos dentro do Instituto. E o que aconteceu? Isso me impactou tão positivamente que eu falei assim, eu quero dar esse treinamento. E em 2023 eu dei o meu primeiro treinamento. Falei assim, eu quero dar... 2023 não, 2022. Setembro de 2022 foi meu primeiro treinamento. Foi onde eu fiz a minha transição de carreira. E eu comecei o quê?
eu desenvolvi, eu me preparei para poder ajudar as pessoas também a ter esse forte impacto emocional, para desbloquear as crenças. Porque nós temos crenças que nos limitam, que impede a gente dar o próximo passo, e temos crenças também que possibilita a gente enfrentar os desafios e não desistir. Então, esse treinamento que eu fiz me deu ferramentas para mim não desistir. Levei 3 anos, 4 anos para me preparar, mas eu não desisti do meu sonho. Tanto que hoje o Fire, depois do segundo, né, do primeiro que eu fiz a formação de treinador, com 1 mês eu fiz o primeiro Fire, não tinha nem nome. Porque eu falo, gente, tem uma mentora minha que chama Bianca, que ela fala assim, quem começa pronto, começa tarde. E muitas vezes você quer estar pronto para começar algo. E muitas vezes você se cobra. Então eu falei assim, olha, eu vou dar esse treinamento do jeito com o recurso que eu tenho, da forma que eu tenho. Então eu comecei a dar esse treinamento no sítio da minha família. Falei assim, vai sim, vou convidar as pessoas e vou dar esse treinamento. Deu o primeiro passo. E sempre tinha algo para melhorar. Falei assim, eu vou começar com o que eu tenho. E aí os resultados não foram diferentes, foram incríveis, mesmo com aquele ambiente. E eu comecei a dar esse treinamento. E as pessoas começaram a desbloquear essas crenças limitantes. Elas começaram a entender que elas eram muito maior do que elas imaginaram. E começou ao quê? Realizar sonho. O FIRE é, faça o impossível se realizar. Aquilo que você acha que é impossível, você percebe que é possível. Porque o Walt Disney sempre fala, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, desde o momento que você sonhou com aquilo, você criou a sua realidade, você pode. Mas muitas vezes a crença impede você de dar o próximo passo. O medo, a insegurança, é o dinheiro, é o tempo. Mas isso aí são só um sabotador. É o seu sonho, tá dentro do seu coração, vai até o fim. Então, quando eu dei o FIRE, que eu achava era impossível dar um treinamento de alto impacto, eu disse, gente, faz muito sentido o FIRE. Eu comecei a ajudar as pessoas a realizar sonhos. E é muito lindo as pessoas, depois que fazem um FIRE, me mostram, Júnior, realizei meu sonho, Júnior é isso, Júnior, nossa, e sim, como que ele ajuda você a alavancar, talvez 2, 3 anos da sua vida no final de semana. Então, assim, são fortes impactos emocionais que te ajudam você a acessar uma potência que há dentro de nós. Aí você utiliza várias ferramentas, Utilizar as ferramentas. Dentro do FIRE, a gente utiliza muito a PNL aplicada, que é a programação neurolinguística. A gente usa muito a hipnose ericksoniana. Usa muito a constelação, ele é todo sistêmico. E eu vou utilizando várias dinâmicas, no qual eu falo que assim, a PNL é o carro-chefe. Porque a PNL é o seguinte, é a mudança do estado emocional e o acesso àquele estado emocional. Então, eu vou conduzindo, né, através de dinâmicas, no qual você vai acessar aquele acesso, aquela emoção, aquele empoderamento, aquela força, aquela garra, aquela determinação, aquela crença possibilitadora de você falar assim, este é o meu sonho e nada vai me parar. Porque tem dinâmicas que você vai fazer, você fala assim, nossa, vem o medo, vem a insegurança, eu extraio esses sentimentos. E aí, na hora que esse sentimento vem, eu destruo esse sentimento. A pessoa fala assim, nossa, era tudo fantasma da minha cabeça. E é o que acontece a gente diante de um sonho. Quando a gente tem um sonho, a gente tem uma dificuldade, é muito comum a gente desistir. Aí fala, não era pra mim. Nem era tão grande assim. Você usa a justificativa pra desistir. Mas, na verdade, era um sonho seu. E quando você tem essas ferramentas, você fala assim, não, eu vou enfrentar, porque é o meu sonho. E eu preciso viver esse sonho. Eu nasci pra isso. E quando eu tô vivendo o meu sonho, eu tô vivendo sonhos também que é dos meus ancestrais. Eu tô honrando a vida dos meus pais. Talvez eu tô dando uma vida melhor para os meus filhos, para as pessoas que convivem comigo. E depois que a gente realiza, é maravilhoso. Você fala assim, nossa, valeu a pena toda a caminhada, toda a jornada. O FIRE é um sonho meu. Valeu a pena toda a minha jornada. Valeu a pena todos os desafios que eu enfrentei. E ainda enfrento, porque a gente sempre tem algo para melhorar. Né, o próximo agora, de maio, eu tô muito feliz que já tô em casa nova, já saí do sítio, já dei um outro passo, que veio bastante questionamento, eu falei assim, gente, é meu sonho. Porque quando, assim, grandes responsabilidades, vem grandes desafios também. Então, assim, agora tô pronto para poder dar um passo. E aí você vai crescendo até você chegar aonde que você vai almejando. Você sempre vai colocando, olha, eu quero chegar aqui, perfeito. Mas, por exemplo, um dos maiores sonhos meu é palestrar para 3 mil pessoas. Mas antes de chegar lá, eu tenho que fazer o processo. Exatamente. Eu tenho que viver o processo. E muitas vezes a pessoa, ela quer chegar lá, rápido e fácil, e não quer viver o processo.
Eu sei onde eu quero chegar. Não importa se vai ser 3, 5 anos. Eu vou vivenciando o processo e vou crescendo até chegar lá. E quando chegar lá, eu falo assim, olha, tudo que eu passei foi necessário. Quando a gente pega esses grandes referências que eu tenho hoje no mercado, eles não chegaram de lá de um dia para o outro. Foi uma construção. Foi uma construção. E quando atropela os processos também não é sustentável. Não é né, sustentável. Gilmar? Então, o Fábio, eu falo que é meu carro-chefe, fica dentro do meu coração. Foi algo que eu mentalizei desde quando eu fiz o treinamento, e hoje eu idealizo. E como é um sonho para mim realizar, eu falo que dentro do Fire, o sonho das pessoas se torna o meu sonho também. Por isso que eu gosto de ajudar elas a realizar o sonho. E cada vez que a pessoa fala assim, Júnior, eu consegui realizar aquele sonho, eu vibro junto com a pessoa. Eu sinto a felicidade como a pessoa está sentindo, porque eu sei o que é realizar sonho. Eu sei o que é realizar projeto, sei o que é atingir um objetivo. É maravilhoso. E é muito importante também toda essa contextualização que você fez, no sentido de quando a pessoa está prestes a realizar alguma coisa, é ali que se torna algum degrau mais difícil e que muitos desistem, né? Sim. E às vezes o ouro tá só a 10 metros, é só passar por aquele obstáculo. Né? Eu falo que às vezes, né, o nosso sonho tá bem ali na frente. E você vai pegar aquela estrada. Mas a gente quer que a estrada seja reta. Uhum. Mas naquele caminho que você vai ter buraco, vai ter luz, vai ter escuridão. Muitas vezes você vai errar, você vai colocar no GPS, vai mudar a rota. Mas nunca esquecendo do destino final. Porque às vezes você tá próximo do destino final, você errou uma curva, aí você desiste e você volta. Então, a gente nunca sabe quando que você vai chegar, mas nunca desista do destino final. Porque quando você chegar lá, você vai falar assim, nossa, valeu a pena tudo o que eu passei. E aí, realmente, é um sentimento assim, nossa, o tanto de coisa que eu passei. Uhum. O tanto de desafios que eu enfrentei. E aí você vira e fala assim, nossa, valeu a pena. É igual quando a gente entra no autoconhecimento, a gente fala assim, nossa, devia ter feito isso antes, mas valeu a pena eu ter investido em mim, valeu a pena eu ter dado esse próximo passo, valeu a pena eu ter cuidado da principal pessoa que somos nós. Porque eu acho que o maior presente que a gente se dá é o autoconhecimento. Exatamente. Que é o auto-amor, né? Você está se amando. Exatamente. E quando nossa, principalmente, como você falou muito do Eneagrama aí também, eu como Enea tipo 9, eu resgatar o meu auto-amor e eu não tinha consciência disso, né? Antes de compreender melhor sobre essa área e me despertar para o autoconhecimento. Eu não tinha consciência que eu não me amava, que eu estava em último plano. E tomar consciência disso também é algo muito poderoso que você começa a buscar, né? Começa a olhar mais para si e as coisas começam a acontecer. Eu falo, sempre brinca, todo mundo já amou, ou seja, na adolescência, gostou de alguém. E você consegue identificar esse sentimento através de alguém. Agora, imagina você tendo esse sentimento consigo mesmo. E é bom demais. É muito bom. Porque você começa a falar assim, cara, eu gosto de mim. Aí você vai levantar. Aí você não vai se arrumar porque você vai sair. Você vai se arrumar pra ficar dentro de casa, porque você se gosta de ver bonito. De ver bonita. Você vai se arrumar pra você se sentir bem. Você vai vestir a melhor roupa, mesmo seja dentro de casa, porque aquela roupa te faz você se sentir bem. Não é vestir aquela roupa porque você vai sair. E é isso vem o autocuidado, o auto-amor. Porque, tipo, eu quero sentir bem, eu vou fazer maquiagem, não vou sair, mas eu me sinto melhor com maquiagem. Então eu vou me maquiar mesmo dentro de casa. Porque eu quero olhar pro espelho e aquilo que estiver me refletindo lá, eu vou me sentir bem. Uhum. Então, assim, é muito interessante quando você tem esse autocuidado. Seja com a alimentação, seja com a questões estéticas. Porque você tá mostrando pra você, assim, eu gosto de mim. Eu me importo comigo. E quando você tem esse sentimento consigo mesmo, eu falo quando você sai do Fire, você sai se amando. Opa! Você sai se amando. Nossa, fala assim, uau, eu me amo, eu vou realizar meu sonho, eu vou... Você sai com uma energia, uma força que é só vivenciando pra você entender. Porque você fala assim, nossa, como que eu sou capaz? Como que eu dou conta? Porque a gente trabalha muito nível de capacidade, muito nível de merecimento. Tem pessoas que não se sentem merecedora. Tem gente que ganha dinheiro, não se sente merecedora de ir lá no shopping, em vez de comprar um presente pro outro, comprar pra si mesmo. Então ela quer presentear o outro, achando que ao presentear o outro, tá fazendo bem. Não, presenteia você. Quantas vezes você não fez algo pra você? Vai lá, eu quero fazer um jantar. Faz aquele jantar ou vai naquele restaurante pra você.
Não fica esperando um momento especial pra você. Não, hoje eu quero ir, hoje eu quero me presentear. Eu falo que é a colheita, né? Uhum. É você também saborear aquele momento. Desfrutar. A gente precisa desfrutar mais. E quando a gente tem um desfrute, você tem mais garra, mais energia pra continuar o processo sem desistir. E você falando, eu senti uma coisa aqui também, que é o seguinte. É, como eu já passei pelas duas fases, né? De não me amar, não me olhar, e agora eu me amo e me olho, me vejo. A gente manda outra mensagem para o universo. Outra mensagem. Outra mensagem. Então, enquanto eu era invisível para mim, eu era invisível para todos. Né? E Eu isso falo é que nós somos igual a importante. frequência de rádio. Qual frequência que a gente tá vibrando? Se você tá com a autoestima baixa, se você convive com pessoas com autoestima baixa, você vai ficar com autoestima baixa. Uhum. Se você convive com pessoas negativas, você vai ficar negativo. E eu falo, gente, infelizmente, você ir nesse mundo e conviver com essas pessoas, você vai atrair. E, querendo ou não, as pessoas querem viver com pessoas positivas. Sim. Eu, por exemplo, eu cuido das pessoas profissionalmente, ajudando as pessoas a se tornarem melhores, mas o meu convívio na minha vida social, que eu tenho a minha vida também pessoal, eu quero conviver com aquelas pessoas que vão me ajudar a ir para o próximo nível. Uhum. Porque nós somos a média das pessoas que a gente convive no ambiente fora do profissional. Então eu quero aquela pessoa que vai me ajudar o quê? Ter consciência, que vai me apoiar, que vai mostrar o meu melhor, ou vai me ajudar a chegar lá. Às vezes conviver com pessoas que tá 2, 3 degraus acima de mim. Sim. Porque ela tá me mostrando aonde eu posso ir. Ela tá me mostrando que eu consigo chegar lá. Então aquela pessoa, ela te puxa. Eu falo, se você estiver sentado numa mesa e você sempre for a melhor pessoa daquela mesa, tem algo errado. Você tem, às vezes, você pode ser referência, mas em outras vezes, você ter outras pessoas para te dar referência, para te mostrar onde você quer chegar. E aí você precisa de quê? Conectar com essas pessoas. Na PNL a gente fala muito de ambiente, no topo da pirâmide. Então, dos níveis neurológicos, o ambiente define. Nós temos que estar nos lugares certos, com as pessoas certas, nos momentos certos. O ambiente define muito quem a gente é, define muito aonde que a gente vai chegar. Então é muito importante a gente ter isso claro na mente. Muito. E para você estar com essas pessoas, você também já precisa ter ali alcançado alguns degraus, né? Senão você não Sim. consegue nem fazer parte dessa mesa. Exatamente. E aí você começa a entender e mentalizar. Porque como eu falei também, como o cérebro ele não processa o desconhecido, você tem que fechar os olhos e já colocar dentro de você o seu sonho. Colocar dentro de você o seu objetivo. Por quê? Na hora que você vai realizar, ele já existe dentro de você. Então, como é que você quer ter uma casa se você nunca sabe onde você quer ter essa casa, o local, a cor, o tamanho? Quando você já internaliza isso, muitas pessoas falam comigo assim, Júnior, hoje eu estou vivendo na casa que eu sonhei quando eu era pequeno. Ou seja, você já criou essa casa lá quando você era pequeno. Então, hoje o seu cérebro já entendeu. Então, a gente precisa cocriar os nossos sonhos. Tem gente que fala assim, Júnior, eu não tenho sonho. Eu falei, então começa a sonhar. Começa. Porque tem pessoas que têm medo de se frustrar no meio do caminho. Ah, não quer nem sonhar, porque deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer. E aí a gente bate numa questão que eu trabalho muito, que hoje eu não dou consultoria financeira, mas na consultoria em termos de técnica, mas hoje eu trabalho muitas questões emocionais envolvendo o dinheiro. Eu tenho um workshop só sobre o dinheiro. E o dinheiro precisa de propósito. Então você precisa de... Pra que você quer ter dinheiro? Às vezes eu pergunto assim, você gosta de ganhar dinheiro? A pessoa fala assim, eu gosto. E muitas vezes a gente tá no papel de querer ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Muitas vezes a gente põe desculpa. Tempo e dinheiro, isso é desculpa. Quando eu quero realmente fazer algo, eu faço dinheiro. Eu faço acontecer. Eu faço o tempo. Eu sempre brinco. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro pra isso. Mas se o seu celular quebrar num dia, no outro dia a pessoa arruma cartão. A pessoa pega emprestado. É questão de prioridade. Prioridades. E muitas vezes eu não me coloco como prioridade. O meu bem-estar, a minha autoestima, o meu desenvolvimento, ele sempre fica depois, fica embaixo do tapete. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas nunca usa a desculpa dinheiro e tempo. Tá, talvez eu não tenha dinheiro e tempo agora, mas amanhã eu tenho. Talvez daqui um mês, daqui um ano, mas não desistir. Falar assim, não, eu quero isso. Eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro.
Talvez eu precise essa renunciar. mudança de mindset também, ela é extremamente importante, porque aí você ressignifica também o lugar do dinheiro na sua vida, né? Exatamente. O dinheiro é energia. O dinheiro, a forma que você trata os seus pais é a forma com que você trata o dinheiro. Dinheiro é vida também. Dinheiro é energia de troca. Muito importante. Inclusive, eu tô lendo alguns livros aí nessa área, Napoleão Hills, né? Os Segredos da Mente Milionária. Então, já tenho ressignificado bastante crenças. Viu? Que bom. É. Isso é ótimo. Ô, Júnior, eu sou consultora de perfil comportamental, né? Foi a ferramenta que me impactou, assim como foi o seu treinamento, né? E eu considero, assim, extremamente importante a gente entender das tendências comportamentais para se conhecer e também se relacionar melhor, né? Sim. Com os outros ao seu redor. Como que a gente faz uma conexão aqui da minha área com a sua área para poder potencializar ainda mais a transformação das pessoas? O que acontece? Na análise comportamental, você se compreende. O que você é, quais são as suas habilidades, em qual área você pode se destacar mais. Através da constelação, talvez eu tenha um perfil, né, comunicador, né? Comunicador, executor, qualquer outro, comunicador, executador. Planejador e analista. Eu sou, acho que executor, eu acho. Você é um executor comunicador. E aí, por exemplo, vamos supor, o comunicador. Talvez eu tenha esse perfil comunicador e sempre tive. Mas eu tinha bloqueios. Eu não falava. Se fosse há uns 7 anos atrás, talvez eu não estaria aqui. Me comunicando. Porque eu tinha bloqueios. Então, a constelação me ajudou a fazer o quê? Eu destravar o que eu tenho de melhor. Então, muitas vezes, você tem esse perfil e não consegue desenvolver ele melhor porque você tem travas. Seja na infância, seja no seu sistema. Então, quando você pega a constelação e une o que você tem de melhor, você potencializa e você desata os nós para que você, vire uma potência de verdade, para que você suba. Gosta falando assim, eu nunca tinha parado pra pensar do comunicador. Talvez sim, mas há 5, 7 anos atrás, eu nunca, talvez eu me encaixasse nesse perfil, mas eu olhava assim, comunicador, não faz sentido. Fazer uma palestra? Hoje não, hoje eu amo. Hoje eu faço palestra com 100, sei lá, eu tô pensando em multidões, 3.000 pessoas. Coisa que nunca passaria na minha mente. Então, as outras ferramentas, ela ajuda a gente o quê? A chegar, nos desenvolver, a chegar nos nossos objetivos. Se você tem essa potência, por exemplo, de comunicador e você tem problemas na fala ou dificuldade de se comunicar, você vai usar essas ferramentas para o quê? Você potencializar o que você já é. Exatamente. Como você disse aí, que às vezes, há 7 anos atrás, você não se via dessa forma. Mas tinha lá a pontinha de comunicador na sua essência. Tinha. Né? Então, isso é importante. Porque com os meus eleitos, eu me comunicava bem. Com as pessoas mais próximas, quando era pessoas que eu não conhecia, eu falava assim, não. Então, assim, eu não era o de apresentar trabalho porque eu estava sendo avaliado. Mas quando eu precisava de ir lá dar um recado, eu dava. Estão pessoas aqui, estou num ambiente seguro, estão pessoas que eu conheço. Então, eu tinha muita dificuldade até de fazer pergunta, eu tinha dificuldade de levantar a mão. Porque quando eu era criança, uma vez eu levantei a mão, a professora me fez uma pergunta, e eu não entendi a pergunta, eu respondi errado, e todos os meus colegas riram. Depois disso, eu tinha trauma de fazer pergunta. Então, eu notava as dúvidas, e o que eu fazia depois? Eu estudava. Eu mesmo tirava minhas próprias dúvidas comigo mesmo, porque eu estudava muito. Por um certo momento, foi um trauma, mas foi um trauma que fez eu estudar muito, fez eu buscar muito. Então, a gente começa a entender o que aqueles traumas faz com que a gente os passos que a gente toma, os processos que a gente passa. Então, assim, eu falo que unir as ferramentas faz a gente nos potencializar cada vez mais. Porque uma ferramenta vai contribuir. Não existe, qual ferramenta que é melhor? Não existe a melhor. As ferramentas se conversam. Elas vão te ajudando. Aqui ela te ajuda nisso, aqui ela te ajuda naquilo, aqui te ajuda naquilo. Então, quando você une tudo, nossa, é uma maravilha. Vai se complementando, Vai se complementando. E, assim, a cada ferramenta que você acessa, ela vai te levando a outras. A outras. E isso é fantástico. Que delícia de conversa aqui. Muito bom Nossa, mesmo. muito aprendizado mesmo. E impactante. Você realmente é uma pessoa de alto impacto. Caminhando aqui para nossa finalização, Júnior.
eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que dando isso, a sua mensagem de inspiração para ela buscar o autoconhecimento mesmo, o autodesenvolvimento. Ó, se eu pudesse dar um conselho pra você que ainda não entrou nesse caminho, ou que já está nesse caminho, continua. Continua se desenvolvendo, continua olhando pra você, olhando para suas questões. Eu falo que depois que você entra pra esse caminho, não tem volta mais. A vida nunca mais será a mesma. E depois que você descobre sua nova versão, você é uma nova pessoa. E quando você tá no autoconhecimento, e quando você se conhece, e você descobre o melhor que você não tá fazendo isso nem só pra você, mas para as pessoas que convivem com você. Porque se conhecer é também lidar melhor com outras pessoas, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu sistema familiar, seja com as outras pessoas, porque você se torna uma pessoa mais agradável, mais acessível, uma pessoa de bem-estar. E as pessoas gostam de gente que tá bem. Quando a gente tá transmitindo energias boas, se atrai. As pessoas querem estar com você, as pessoas querem a sua presença. Então, continua nessa jornada para quem está. E para quem ainda não deu o primeiro passo às vezes é mais difícil. Mas depois que dá o primeiro passo, não tem volta mais. E você vai falar assim, por que que eu não dei esse primeiro passo antes? Mas mesmo quando que vem esse sentimento que eu não dei esse passo antes, entenda que o momento de você ter dado aquele passo foi aquele momento que você deu aquele passo. Então não se cobre também, não. Era aquele momento, era naquela hora. Então, assim, quer se amar, quer se sentir melhor, cuide-se, ame-se, faça terapia, faça coisas que você goste, cuide da sua criança interior, cuide de você mesmo. Olhe no espelho todos os dias e fala, eu mereço uma vida melhor. Mereço a prosperidade, eu mereço a leveza e faça o que for preciso para que você tenha isso. Porque a vida vai passando e quando você começa a alcançar isso, nada mais será da mesma forma. E aí você chega a um nível que você vai falar assim, vale a pena viver. Vale a pena passar por esse processo. Porque muitas vezes eu acho que o processo do autoconhecimento ele é doloroso. Pode ser que você acesse uma dor, mas entende, uma dor que você acessa 1 ou 2 dias, ela vai te curar pro resto dos próximos dias. Será que não vale a pena você tirar um dia da sua vida para você olhar para isso, para que todos os outros dias sejam melhores? Então, só encare e vai, porque você não vai se arrepender. Uau! Muito bom, e é isso mesmo. E não importa, a hora que chegar é essa. Seja lá aos 18 anos, aos 20 e poucos, aos 30, aos 40, Me como despertei com eu. 33? Eu com 40? Pois é. Olha, eu tenho mais, o dobro disso para poder viver plenamente. Adorei. Então, a gente tem o próximo Fire aí em maio e ele acontece de quanto em quanto tempo? De 2 em 2 meses. Maio já tá esgotado. Agora o próximo agora é em julho. 26, 27 e 28 de julho. 3 dias. Então, assim, eu falo, gente, se dê esse presente. É maravilhoso. A constelação, se você quiser, tem toda semana. Então, assim, tem várias possibilidades. Seja na constelação, seja em qualquer, gente. Se olhem. Mas se você sentir no seu coração de dar um próximo passo, se você achar que eu posso ser essa pessoa que possa segurar na sua mão e te ajudar a levar para onde você quer, te ajudar a chegar no ponto, sair do ponto A ao ponto B, pode entrar em contato que vai ser uma honra e um prazer. O seu sonho também é o meu sonho. Muito bom. A gente vai deixar os seus contatos também, Perfeito. tá? E muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contribuindo, gratidão mesmo. Foi uma honra estar aqui conversando com você, também conhecendo um pouquinho dessa outra história de você, de saber dessas questões que aconteceu com você, é muito bom. A gente aprende muito um com o outro. Ai, que bom. Isso que é importante, né? A gente tá sempre na posição de aprendiz e de ensinar. Exatamente. Muito obrigado. Gente, ficamos por aqui então, né, Júnior? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, gente.